Bom, vamos lá, minha gente, para o nosso momento final, né, a última parte desse vídeo, em que a ideia foi novamente trazer para uma discussão psicológica, né, para a gente sair um pouco desse campo só da filosofia do direito, né, das ideias mais gerais do direito. E daí eu trouxe o texto de uma psicóloga, que é uma professora do Rio de Janeiro, a Cecília Coimbra, e ela traz algumas discussões bem interessantes nessa linha de pensamento. Né? Ela é uma leitora de Foucault, de Deleuze, do Agamben. Ela cita o Agamben bastante de passagem, mas eu acho que é interessante porque ela faz uma reflexão sobre como esse estado de exceção se faz presente, né, na prática mesmo. Ela defende uma determinada posição de clínica, ela tem um trabalho bastante significativo na Comissão da Verdade, né, no grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro. E com isso ela fala do lugar de alguém que está militando, mas está diretamente ali na prática pelos direitos humanos. Né? Então ela faz uma crítica dos direitos humanos, mas luta por esses direitos, e aí ela traz uma solução filosófica e algumas apostas práticas nesse sentido. O primeiro contato que eu tive com a Cecília Coimbra foi quando eu dava aula de ética e tem um texto num livro sobre ética em psicologia que foi escrito por ela e mais um bocado de gente do grupo Tortura Nunca Mais e que me fez pensar muitas coisas, né, desde aquela época. Né? Daí esse texto que eu estou apresentando para vocês, eu pude ouvir a Cecília Coimbra falando principalmente sobre algumas questões da ditadura, né, e da memória da ditadura, num evento da Abrapso, se eu não me engano, há alguns anos. E o primeiro evento que a gente fez do Incidir, que é um laboratório do qual eu faço parte, né, com alguns professores da USP, uma professora da Unesp, um professor do IFBA, a gente teve a presença de uma das integrantes do Tortura Nunca Mais, que é a Joana Dark, o nome é ótimo, né? E ela foi a orientadora da Marielle Franco no mestrado, né? E ela fala algumas questões, ela foi, foi bem importante essa fala dela, foi justamente no ano do assassinato, né? Da Marielle, e ela levou várias questões, né? Falou um pouco sobre o contato delas e sobre a situação que provavelmente levou, né, ao assassinato da Marielle nessa luta pela defesa dos direitos humanos. Então elas estão ali muito próximas, né? E a Cecília Coimbra traz aí algumas ideias importantes, além de ter escrito um livro bem interessante que eu vou falar sobre ele lá no finalzinho, tá bom? Então vamos lá. Essa é a Cecília Coimbra, né? E aqui eu chamei de estado de exceção e psicologia, que é uma forma da gente pensar alguma relação, né, da psicologia com essa teoria do estado de exceção e com essa crítica aos direitos humanos enquanto uma construção racional do Ocidente. Eu não sei dizer ano de nascimento da Cecília Coimbra, porque não está no Wikipedia, a gente não tem muito esses dados, né, nas questões mais acadêmicas. Mas vamos lá. Eu sei que ela, em 1970, eu li há pouco tempo, era historiadora, estava começando um curso de psicologia, foi presa e quando ela na ditadura, né? E quando ela foi solta, ela terminou o curso de psicologia e ela vem então trabalhando desde essa época, né? No campo psíquico. Então, vamos lá. É interessante porque ela vai falando aí logo de cara, né? Ela define de uma forma mais direta a biopolítica do Foucault, né, que é a ideia do fazer viver e deixar morrer. E justamente esse fazer viver e deixar morrer questiona quem faz viver ou que grupos podem viver e quais são aqueles grupos que se deixa morrer. Ao falar disso, ela está questionando claramente a noção dos direitos e do que é ser humano. Né? Ela faz esse movimento no texto. Né? Questiona justamente nos direitos humanos, primeiro o conceito de direito, depois o de humano.
E aí vai ser uma crítica direta à noção de igualdade abstrata, né, de que todos somos iguais por direito, quando a gente concretamente vive diferenças absurdas em relação à vida e à morte nas nossas sociedades. E então ela fala da subjetividade enquanto um assujeitamento, o quanto os direitos humanos assujeitam as pessoas a essas relações de poder. Né? Uma outra crítica importante que ela traz é a de que se pensa, né, quando se pensa nos direitos humanos de uma forma racionalista, como se fosse um progresso, ou seja, as coisas vão sempre caminhando para o melhor, né? E uma concepção histórica de direitos humanos, é o que ela propõe, o Bobbio também propunha, né, mas ela propõe a partir de uma outra referência, essa ideia de um progresso dos direitos humanos é falsa, né? Ela traz, ela nos impede de ver muitas injustiças e parte de uma ideia metafísica de que há sempre alguma coisa caminhando para algum lugar. E um resultado disso é a gente pensar que vivemos numa civilização que se opõe à barbárie, quando na verdade isso não é tão oposto. Né? Talvez a nossa civilização, ou os próprios direitos humanos, carreguem consigo a barbárie e a violência, que são teses que a gente já viu aí sendo bem desenvolvidas pelos autores anteriores. Outra questão da crítica do justnaturalismo, da concepção racionalista de direitos humanos, é esse essencialismo, ou seja, há uma igualdade, há uma forma de ser de todos os seres humanos. Né? E é isso que é questionado, esse ser humano abstrato que foge da, da concretude, e para fugir dessa concretude, então se pensa uma norma, né? Ou aquilo que é ser humano. E aqueles que desviam sofrem, são assujeitados e são condenados por diversas práticas concretas da nossa sociedade. E isso leva a uma forma de pensar nos direitos humanos como direitos para bons cidadãos, para aqueles que têm a cidadania ou que se mostram como aqueles que cumprem as regras do Estado. E os marginalizados, em geral, são aqueles que vão sofrer as piores consequências. Né? Diversos grupos de marginalizados, diversos grupos de desviantes vão sofrer as consequências mais diretas de serem diferentes, de viverem essa diferença negada. Vocês devem ter reparado que o texto dela começa com uma epígrafe do Deleuze, que é bem forte, né, como crítica aos direitos humanos, como reprodução do liberalismo, do neoliberalismo. O Deleuze tem uma série de vídeos, se eu não me engano, é um dicionário Deleuze que se chama, e ele vai falando de algum conceito, cada letra tem um conceito, e quando ele fala de direitos humanos, eu me lembro muito bem dele dizendo que quem acredita em direitos humanos é um imbecil, é um idiota, né? Ele tem esse estilo, né, mais chocante de falar, um filósofo bastante respeitado, né, no Brasil muita gente trabalha com o pensamento de Deleuze, eu conheço pouco, né, não tenho tanto interesse, né, para ser bem sincero, mas essa fala dele é complexa, né, mas ele deixa bem claro o que ele quer dizer quando vai mostrar que os direitos humanos não pregam efetivamente essa igualdade, mas justamente essas grandes diferenças que o capitalismo e o neoliberalismo constroem, né? ou fazem necessárias para poder se sustentar. E eu cito um trecho dela para a gente conversar um pouco. Né? Então, em vez de pensar os direitos como essência universal do homem, né, então não é assim que ela quer pensar, e é disso que ela está acusando os direitos humanos de uma forma geral, poderíamos, por meio de outras construções, e é isso que começa a ser interessante, ela aponta para outras construções, garantir e afirmá-los. Opa, eu esqueci de tirar aqui, isso que eu copiei do texto e não tirei a separação. Tá? Então, ela não está negando que existam direitos humanos. O que ela está criticando, e é isso que é interessante, né, e difere um pouco do discurso que a gente viu até aqui, são esses direitos humanos abstratos, né, esses direitos humanos enquanto essência universal do ser humano. Mas é possível tentar defender essas construções, né, a afirmação das diferentes formas de sensibilidade, dos diferentes modos de sensibilidade,
diferentes modos de viver, de existir, de pensar, de perceber, de sentir, enfim, diferentes jeitos de estar no mundo, não as diferentes subjetividades. Essa é a concepção de direitos humanos, então, que ela vai trazer em oposição a abstrato e universal, como essa possibilidade de garantir que essas diferenças possam existir. Né? E então ela faz uma síntese também bem interessante para a gente pensar, né? Que são esses braços do biopoder, principalmente a partir do século XIX. São a medicalização e a judicialização. Para a gente é muito interessante discutir medicalização, e para quem se interessar, a gente tem também uma mobilização importante no Brasil inteiro e gente fora do Brasil, mas aqui principalmente no Fórum sobre a Medicalização da Educação e da Vida. A gente tem representantes na Bahia, eu conheço, né, sou próximo a algumas pessoas desse fórum, né, e em outros lugares, mas acho que interessaria mais para a gente aqui na Bahia. Para quem não está acostumado com essa discussão, a medicalização seria o fato de tentar explicar várias coisas a partir da medicina, uma medicina moral, uma medicina que condena todos aqueles que saem das normas, né, que não cabem dentro das normas. E isso tem a ver, obviamente, com o desenvolvimento da psiquiatria, de uma certa concepção de saúde mental e com os desdobramentos políticos do século XIX. Né? E, então, tanto as práticas médicas quanto as práticas jurídicas vão criminalizar ou patologizar determinados grupos sociais. E não tem como pensar as práticas psicológicas fora dessa lógica. Né? Então, é sempre bom a gente poder discutir um pouquinho da medicalização, a gente entender um pouco melhor como é que isso se desenvolve, né? Qual é o modelo médico da normalidade e que individualiza a questão do sofrimento, para a gente poder entender como nós reproduzimos esse biopoder nas nossas práticas cotidianas. Né? E a judicialização da mesma forma, mas principalmente a medicalização está mais próxima da lógica psicológica. Né? Quando falei para vocês que eu fiz o doutorado sobre inclusão escolar, e os próprios documentos de inclusão fazem uma crítica do modelo médico, que em muitos documentos aparece como um modelo médico-psicológico, que é o modelo da normalidade, né, e de pensar cada ser individualmente como portador de algum problema. Né? Quando se propõe uma ideia de um modelo socioantropológico em que o sofrimento é causado pelas relações e pelas instituições nas quais nós nos inserimos. Ou seja, a ideia de inclusão só faz sentido se a gente entende que é preciso transformar instituições e mentalidades para que as diferenças possam ser respeitadas e valorizadas. Né? É mais ou menos o que a Cecília Coimbra está trazendo aqui. E a gente entenderia que uma composição concreta do estado de exceção, no nosso caso, né, para a gente sair das discussões tão abstratas, estaria nesse nosso poder medicalizador com as nossas práticas psi. Né? Bom, então essa outra concepção de direito e de humano que ela vai trazer aparece nesse trechinho aqui da página 91. Queremos, portanto, afirmar aqui um direito e uma humanidade positivada enquanto processos imanentes. Vejam que bonita essa expressão, né? Ela está falando da positivação não enquanto leis escritas, porque isso ela está questionando desde o começo, mas da positivação enquanto processos imanentes, né? Enquanto aquelas práticas ou aquelas tecnologias do viver, né, que Foucault vinha apontando lá atrás, e não simplesmente na questão jurídico-formal. Então, esse direito e essa humanidade se positivam enquanto processos imanentes, não definidos, não dados, não garantidos necessariamente pelas leis, mas que, por isso mesmo, precisam afirmar a vida em toda a sua potência de criação. Né? Então, essa afirmação da vida, que esse não necessariamente garantido pelas leis, né, pode significar que as leis, não sei se ela pensa assim, mas o texto me dá a entender que sim, que as leis podem, não, as leis não garantem isso, mas elas até podem, de alguma forma, garantir isso. Né? Então, ela não está presa a esse tipo de positivação,
mas a positivação de processos imanentes. Isso traz para a gente também uma ideia importante. Se a nossa profissão deve trabalhar com a promoção de direitos, com a defesa de direitos, isso significa que se a gente não interfere diretamente no jurídico, que quer dizer que às vezes a gente interfere, a gente pode trabalhar com formulação de leis e com controle social, como a gente já conversou acho que lá no primeiro encontro, né? Mas a gente pode trabalhar diretamente nessa positivação de processos imanentes. Quando a gente pensa em trabalhar com territórios, quando a gente pensa em transformar subjetividades, entendendo essas subjetividades como um complexo institucional e de relações nos quais nós estamos inseridos e podemos intervir. Então, a ideia é afirmar a vida em toda a sua potência de criação. Aqui tem uma linguagem deleuziana, spinosiana, que vocês já devem ter ouvido aí de alguns dos professores de vocês, muito provavelmente, principalmente de Ana e de Diego, né? Acho que são os mais próximos desse discurso. Tá? E a gente fala disso um pouquinho mais adiante. E aí, o que acontece? Como é que... Meu Deus, eu esqueci de tirar várias separações aqui. Bom, vamos lá. Como é que isso acontece no Brasil? Né? E aí, de novo, o texto dela é bacana porque traz para o nosso caso brasileiro aqui. No Brasil, a luta pelos direitos humanos emerge com força nos movimentos contra a ditadura civil-militar, que durou de 64 até 1985. Então, ela está falando dessas práticas concretas, seria estranho ela ficar falando de direitos humanos no Brasil simplesmente a partir da Constituição. Né? Ela está falando desses movimentos contra a ditadura. Então, surgem com os chamados movimentos sociais que se efetivam ainda na segunda metade dos anos 70, com práticas, veja a linguagem, né, Foucaultiana, com práticas que começaram a rechaçar os movimentos tradicionalmente instituídos e que politizaram o cotidiano nos locais de trabalho e moradia, inventando novas formas de fazer política. Isso são direitos humanos para ela. Né? Então, os direitos humanos no Brasil emergem não porque foram parar lá na Constituição, e olha que alguns desses movimentos se expressam na nossa Constituição, mas principalmente pela invenção dessas novas formas de fazer política. Né? Ela cita vários aí no texto, vocês podem dar uma olhada. Né? Bom, a questão é, e aí entra a coisa do biopoder, quando esses movimentos sociais brasileiros buscam se afirmar via Estado. Então, de novo, um trecho da Cecília Coimbra. Mudanças só seriam operadas a partir da utilização das mesmas racionalidades que, segundo Agamben, constituem a máquina estatal moderna. A democracia instituída pela política de representação e, paradoxalmente, a existência de um estado de exceção. Então, o famoso paradoxo democracia, estado de exceção, né, que o Agamben descreve. Aqui a gente tem uma análise concreta para o caso brasileiro, que é de quando os movimentos sociais brasileiros tentam se afirmar a partir do Estado, e aí quando isso acontece, há esse risco de cair no estado de exceção, né, dessa afirmação democrática e dessa exclusão inclusiva que o Agamben fala. Né? Bom, e aí o que a gente pode fazer com isso? Né? Ou como lidar com isso? Ela vai para o item que ela discute ética e moral. Né? A ideia então seria trabalhar no campo da ética que está aliado à diversidade da vida e não no da moral. O da moral tem a ver com redução às regras, às normas, às certezas, com ideias de bem e de mal. E a ética estaria para além do bem e do mal. Lembram do Nietzsche? Né? É uma influência aí direta. Tá? Essa divisão ética-moral é muito comum aos deleuzianos, aos spinozanos, né? E a gente, lá na teoria crítica mais adiante, não vai usar essa divisão. Tá? Então, estou falando disso porque não é uma terminologia que eu adoto normalmente, mas aqui isso explica, né? Eles entendem que todo mundo fala de ética e de moral assim, mas há diferenças e a gente vai trabalhar uma outra forma de discurso, né? Com um outro linguagem. Mas é interessante como ela traz isso, porque basicamente ela está dizendo que a gente corre o risco, né, de recair muitas vezes no individualismo que está vinculado a essa ideia de moralidade,
né, dos indivíduos que cabem nessas regras e daqueles que fogem a essas regras e que são, portanto, julgados negativamente por conta dessa oposição à moral. E com isso eles são violentados. Né? E isso é muito diferente porque na ética é a diversidade da vida que conta. E a gente teria uma outra abordagem. Então ela está apontando para a ética como a verdadeira defesa dos direitos humanos e como uma possibilidade de a psicologia participar diretamente. Né? Então, a ética estaria para além do bem e do mal, enquanto a moral está totalmente inserida nessas ideias de bem e mal. Finalizando, né? Então, esse é o nosso último slide. Ela vai tentar desconstruir essa ideia de moralidade a partir da ética de Spinoza. Né? E aí, para Spinoza, o que seria esse mal na ética? É justamente uma espécie de veneno, né, que diminui ou destrói nossa potência de existir. Então, isso nos entristece ou nos mata. Tá? Então, mal não é algo estabelecido, não são regras, não é algo dado. Isso vai depender da situação. Então, aquilo que diminui a nossa potência de vida, aquilo que nos entristece, aquilo que nos mata, é mal. Já o bom é como se fosse um alimento, né? É a ideia de um bom encontro que aumenta a nossa potência de existir, que produz afetos de alegria. Tá? Então, basicamente, antes ela fala tudo isso para chegar na ideia do grupo Tortura Nunca Mais, que ela cita muito rapidamente, mas acho que vale a pena conhecer. Tem o site, é só vocês colocarem Grupo Tortura Nunca Mais no Google. Mas a ideia qual é? E isso dá um pouco do mote, né? Que assim, se o estado de exceção, a ideia de como a gente se constrói cai muito no campo da moralidade, né? Ou desse mal, ou daquilo que diminui a nossa potência de existência e nos entristece, é possível construir uma ética, né? Ou as práticas psicológicas estariam voltadas para isso. Né? A prática clínica, no sentido que eu entendo, estaria voltado para essa questão. O grupo Tortura Nunca Mais, então vou falar muito brevemente dele, né? É um grupo que foi criado para dar conta das pessoas que ou sofreram tortura, né, ou tiveram parentes que sofreram tortura, que desapareceram na época da ditadura militar. Então a gente está falando de pessoas que viveram uma história má, né, uma história entristecedora, uma história que silencia, uma história violenta. E esse grupo começa então a trabalhar com essas pessoas, se propõe a trabalhar com essas pessoas e começa a fazer um trabalho de escuta, né, mais diretamente de escuta psicanalítica dessas pessoas. E quando eles vão fazendo as suas supervisões e quando eles vão discutindo o que eles viviam ali com as pessoas, né, que passaram por essas situações, esse grupo começa a perceber que há um silêncio no trabalho que não é um silêncio das pessoas, é um silêncio do país. E eles descobrem que então o modelo com o qual eles vinham trabalhando não tinha condição de se sustentar. E aí eles partem para uma outra ideia. Eles começam a fazer um trabalho com os grupos em que essas pessoas podem trocar experiências, podem falar. E esses grupos passam a funcionar como um alimento. Esses grupos se tornam um bom encontro que vai dar outro sentido para a vida dessas pessoas, que traz uma potência de existência, que se torna uma festa de uma certa forma, apesar de toda a dor que eles viveram, que as mobiliza, né, para tentar superar essa dor. Então, esses grupos, eles relatam, né, em alguns textos, esses grupos começam a funcionar por si mesmos. O grupo de psicólogos chega um momento que só tinha uma função, que era abrir o cadeado da casa onde eles se encontravam, deixavam eles se encontrarem, ali eles se mobilizavam, ali eles pensavam no que fazer, e depois eles iam lá fechar. Só, né? Então isso muda muito a questão da configuração de atendimento, que a gente chama de setting, enquadramento, essas coisas, porque a gente sai daquele lugar do profissional ou da profissional que está ali, que está ouvindo, que interpreta, que tira a pessoa daquele lugar, porque é o lugar que sabe, né, o que cria hipóteses e propõe.
O Guattari, que é um autor muito próximo do Foucault, do Deleuze, tem uma ideia de analisador. Analisador é algo que anula a relação analista analisando. O analisador pode ser qualquer ação de qualquer pessoa. Tá? No hospital psiquiátrico pode vir de um dos internos, pode vir de alguém da equipe profissional. Então isso tira a hierarquia dessa relação. Né? E eles vão começando a perceber que esse enquadro talvez seja mais interessante. E desses grupos vai surgir a ideia, que hoje ainda é muito forte, comum, de propor que, ao invés dos nomes de militares nas ruas, né, nos monumentos das cidades, que constroem a memória das cidades, sejam utilizados nomes de pessoas que desapareceram. Né? Ou seja, uma forma de lidar com esse silêncio social e com essa tentativa de apagar a memória dessas pessoas, que foi um literal apagar essas pessoas da história, foi fazendo com que essas pessoas encontrassem outras formas de estar no mundo, né, outras formas de construir o mundo a partir do que eles estão chamando de bons encontros. Né? Então, essas são algumas ideias, mas a gente poderia pensar no quanto a gente está vinculado a esse biopoder, né, ou a esse estado de exceção nas nossas práticas cotidianas de saúde mental, né, não só em relação à tortura, na verdade sobre preconceito, sobre tantas outras relações nas quais a psicologia se coloca e pode ou assumir o lugar da moral, né, ou assumir o lugar de tentar enquadrar as pessoas em regras de convivência, ou, né, a gente poderia tentar construir essa ideia de espaços criativos, né, de bons encontros, em que a potência de existir se amplia, em que a alegria se faz possível. Né? E com isso a gente transformar as relações nas quais as pessoas se inserem. Ou seja, participarmos diretamente dessas outras formas de relações e em que a gente não reproduz simplesmente esse biopoder, né? Mas a gente potencializa com essas pessoas uma outra forma de estar, uma outra forma de existir, né? Uma outra subjetividade. Então, acho que esse texto dela traz uma reflexão importante que tira a gente dessa questão tão abstrata, né? E filosófica, mas que eu acho necessária para a gente entender do que a gente está falando, e traz para o campo de alguém que está aí na militância e na prática psicológica há muitos anos, tá bom? E termino recomendando esse livro dela, que é o Guardiães da Ordem, se não me engano, publicado nos anos 90, acho que 1995, e o subtítulo é muito bom, Uma Viagem pelas Práticas Psi no Brasil do Milagre. Esse milagre é uma referência ao milagre econômico, né? É uma referência ao período da ditadura militar no Brasil, e é um livro que tem como tese algo que, em geral, eu falo em sala, né? Quando a gente está discutindo como a psicologia se desenvolve no Brasil, né? Então ela já começa não necessariamente como uma reflexão sobre a psicologia, mas com várias práticas psicológicas em campos como a pedagogia, a medicina, o direito, e depois a gente vai ter os cursos, aí os cursos de psicologia, que seriam espaços para reflexão sobre o que nós fazemos. São fundados em 1962 e em 1964 começa a ditadura, que vai até os anos 80. Então, basicamente, a psicologia nasce e cresce com uma influência muito grande das instituições militares. Né? E o que ela traz nesse livro é uma ilustração disso, chamando os psicólogos, ela vai bem direto ao assunto, ela fala dos psicanalistas, ela fala dos psicodramatistas, gestalt terapia, humanismo, e mostra como boa parte das práticas psi dessas diferentes vertentes são simbolizadas por guardiães da ordem social, né? Ou como psicólogas e psicólogos exercem esse poder de guardião da ordem, e talvez se ela já tivesse essa terminologia na época, como representantes diretos do estado de exceção e da biopolítica, tá bom? Então, acho que é isso, a gente deve ter um bocado de coisa aí para conversar, espero que vocês tenham se interessado pelos temas, pelos autores, pela autora,
né, e que a gente possa ter um bate-papo rico aí para depois começar a construir um outro caminho de interpretação dos direitos humanos, tá bom? Então, até breve, até sexta-feira.